Olá, caros amigos, estamos de volta para mais uma palestra aqui da Semana Jurídica Saberes do Direito. Os senhores já tiveram muitas palestras interessantes hoje, ontem também palestras muito interessantes, novidades legislativas, hoje inclusive uma palestra sobre a língua portuguesa, enfim, nós do Atualidades do Direito estamos levando para você informação atualizada, informação de qualidade, informações muito relevantes para o seu aprimoramento intelectual. Agora, não fica aquém do que nós estamos falando, muito pelo contrário, é uma grande satisfação apresentar essa palestra do professor Rodrigo da Cunha Lima Freire. O professor Rodrigo da Cunha está aqui ao meu lado, né? Aqui, vamos dar para a câmera 2, professor Rodrigo Cunha, ele é professor da Rede LFG, professor exclusivo da Rede LFG, né? E o professor Rodrigo da Cunha, ele é autor da coleção Saberes do Direito, aqui conosco. O professor Rodrigo, junto com o professor Renato Montans, ele tem 4 volumes da coleção Saberes do Direito, né, professor? E, além disso, o professor também é autor de outra obra que vamos apresentar na sequência. Antes eu vou passar, por razões formais, todos conhecem o professor Rodrigo, mas por razões formais, o currículo do professor. Está aqui, o professor é doutor em processo civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O professor ele é também coordenador e professor da pós-graduação da Rede LFG, e o professor também dá aulas na graduação e no mestrado da FMU, que também é meu colega lá na FMU, né, professor Rodrigo? Exato. E, além disso, o professor também tem esse livro muito importante, muito bom, que eu recomendo, o Código de Processo Civil para Concursos, da editora Iuspodium, tá? Então, fica aqui a nossa dica. Além do livro da coleção Saberes do Direito, o professor Rodrigo também é autor dessa importante obra para o seu estudo, para o seu aprimoramento. Hoje, nós vamos tratar do tema novidades sobre os recursos cíveis. É um tema muito importante. O professor Rodrigo vai apresentar melhor essas ideias para vocês, mas hoje os recursos cíveis eles estão com uma nova roupagem, muito diferente de 1973, né, professor? Hoje a realidade é totalmente diferente e agora ele vai apresentar para nós as principais ideias relacionadas a esse importante tema. Com a palavra, professor Rodrigo. Muito obrigado, professor Ivan. Eu queria dizer que é um prazer, uma honra estar aqui presente nessa Semana Jurídica Saberes do Direito. Eu que tenho também a honra de ser autor aqui da coleção Saberes do Direito, eu e o professor Renato Montans, nós escrevemos os livros Processo Civil 1, 2, 3, 4, né, da coleção Saberes do Direito. O 1 é TGP, o 2 Processo de Conhecimento, o 3 Recursos, exatamente o tema que nós vamos falar hoje aqui, e o 4 sobre execução. Então, nós temos aí essa honra de participar da coleção, e, aliás, coleção tão bem coordenada pelo professor Luiz Flávio Gomes, pela professora Alice Bianchini, e de estar aqui presente hoje a convite deles e do professor Ivan, que é um amigo, além de tudo, um grande amigo, meu colega de FMU, meu colega de LFG e um grande amigo que tenho também. Bom, nós vamos falar hoje a respeito do tema recursos e vamos falar a respeito de novidades quanto aos recursos. Eu dividi, na verdade, essa fala em 2 momentos, em dois módulos, digamos assim. Num primeiro momento, nós vamos falar sobre algumas decisões recentes do STJ e do STF e de uma súmula editada pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Depois, nós vamos falar a respeito do novo CPC. Então, num segundo momento, nós vamos trabalhar o novo CPC, falando exatamente como vai ficar o novo código com relação ao tema recursos. Aliás, eu tive em contato com o professor Fred Didier, meu grande amigo Fred Didier, que me passou também algumas novidades a respeito desse tema, recursos no novo CPC, ele que está trabalhando diretamente com o deputado, que é o relator do projeto na Câmara dos Deputados. Então, ele me passou, inclusive, a última redação que está hoje vigorando do novo CPC quanto ao assunto. Então, nós vamos trabalhar isso, vamos falar a respeito disso aqui também, tá bom? Então, vamos começar trabalhando com o código atual e com as decisões recentes do STJ e do STF a respeito do código atual do CPC na sua versão atual. Bom, vamos começar trabalhando uma súmula do STJ, uma das recentes súmulas do STJ. Sabem vocês que o STJ editou agora diversas súmulas novas. Inclusive, em processo civil, eu poderia citar aqui 12 súmulas recentes de processo civil. Mas uma delas me chamou a atenção com relação aos recursos. É precisamente a súmula 484 do STJ. E essa súmula 484 do STJ, ela diz basicamente o quê? Ela diz o seguinte, ó.
admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Muito bem, essa súmula 484, então, ela na verdade consolidou o entendimento do STJ a respeito do assunto. Todos sabem que o preparo no sistema do CPC, ele deve ser efetuado no momento da interposição do recurso. E o entendimento que prevalece aqui a respeito do assunto é que não se pode efetuar o preparo após a interposição, ainda que dentro do prazo. Por exemplo, se eu tenho 15 dias para apelar, eu não posso apelar no 5º dia e efetuar o preparo, por exemplo, no 6º, no 7º, no 8º. Quer dizer, se eu apelo no 5º dia, eu tenho que efetuar o preparo até aquele 5º dia e ali, no 5º dia, comprovar a efetivação daquele preparo. Então, eu não vou poder efetuar o preparo após a interposição do recurso, ainda que dentro do prazo. O que se considera doutrinariamente e jurisprudencialmente sobre isso é que haveria preclusão consumativa. Então, haveria uma preclusão consumativa. Se eu já recorri, eu não posso complementar o meu recurso. Eu não posso fazer uma complementação do meu recurso. Então, por isso, esse é o entendimento que prevalece. Não é o meu entendimento pessoal. Sinceramente, não é o meu entendimento pessoal. Eu sou alguém que absolutamente contrário à figura do preparo. Eu acho o preparo matéria tributária, no máximo administrativa, mas não é processual. Para mim, o que deveria acontecer? Não efetuou o preparo, executa. A Fazenda vai lá e executa. Mas isso não teria nenhuma relação com o processo. Não deveria haver deserção na falta de preparo. Cheguei a escrever, inclusive, um artigo publicado na Revista de Processo, em que eu defendo o seguinte, que a falta de preparo, não a insuficiência, mas a falta do preparo, ela é motivo para que se conceda um prazo ao recorrente para que ele efetue o preparo. Ou seja, é motivo de saneamento e não motivo de já indeferimento liminar do recurso. Então, cheguei a escrever isso com base no 515, parágrafo 4º do CPC. Então, eu sou alguém contrário ao preparo, talvez por isso eu pense o quê? Que o preparo pode ser efetuado mesmo após a interposição do recurso, mas desde que dentro do prazo. Não é o entendimento que prevalece, o entendimento que prevalece é outro. No entanto, a jurisprudência já vinha tendo um entendimento mais flexível quanto a isso, quando se fala em recurso interposto após o encerramento do expediente bancário. Então, por exemplo, numa apelação, tem 15 dias para interpor, você interpõe a apelação no 15º dia e exatamente após o encerramento do expediente bancário, quando você já não podia efetuar o preparo. Bom, nesse caso, a jurisprudência vinha se posicionando no sentido de que era possível efetuar o preparo no primeiro dia útil seguinte. Digamos assim, uma espécie de pílula do dia seguinte, com a vantagem de que não tem aquela discussão se é abortiva ou não é abortiva. A súmula 484, então, ela consolida o entendimento do STJ de que é possível efetuar o preparo após a interposição do recurso, no primeiro dia útil seguinte, desde que o recurso tenha sido efetuado num momento em que já não era possível mais efetuar o preparo. Então, essa é a súmula 484 do Superior Tribunal de Justiça. Bom, um outro tema que me parece muito interessante ainda a respeito da jurisprudência com relação ao Código atual, ele diz respeito ao momento da comprovação da tempestividade recursal. Havia uma dúvida, uma divergência muito grande nos tribunais superiores a respeito desse ponto. Qual é o assunto? O que isso significa? Acontecia muito o seguinte, muitas vezes havia um feriado local e o STJ e o STF não tinham conhecimento desse feriado local. A parte, então, com base no feriado local, fazia a contagem do prazo, interpõe o recurso dentro do prazo, quer dizer, tempestivamente, mas o STJ, sem ter conhecimento do feriado local, fazia o quê? Não conhecia do recurso. Muitas vezes, monocraticamente, o recurso não era admitido. E aí, depois de não admitido o recurso, é que a parte, então, corria para demonstrar a tempestividade. Ou por meio de embargos de declaração, ou por meio de agravo regimental, ela corria para demonstrar aquela tempestividade do recurso. E o STJ e o STF normalmente não admitiam essa comprovação posterior da tempestividade. Ou seja, para o STJ e o STF, a tempestividade tinha que ser comprovada no momento da interposição do recurso, não após a sua interposição. Muito bem.
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão a respeito do assunto e mudou o entendimento. O plenário do Supremo mudou o entendimento sobre o assunto, dizendo o quê? Dizendo o seguinte, que a tempestividade pode ser comprovada após a interposição do recurso. De forma que a parte pode recorrer e, se por um acaso o recurso não for admitido, mas ele for tempestivo, ele não foi admitido porque ele era intempestivo. Mas se ele é realmente tempestivo, a parte vai poder comprovar depois essa tempestividade por meio de embargos de declaração, por meio de agravo, enfim, ela vai comprovar. Essa decisão, ela se deu pelo plenário do STF, consta no informativo 659 do STF, tá? Eu só recomendo, de qualquer forma, ainda que exista essa decisão, que todos façam o quê? Preliminarmente no recurso, põe um tópico da tempestividade recursal. Quer dizer, é uma medida que é uma medida importante. Aliás, o novo CPC, vamos falar dele daqui a pouco, mas no novo CPC estará expresso o seguinte, que a tempestividade tem que ser comprovada no momento da interposição do recurso. A redação vai ser precisamente a seguinte: no ato de interposição de qualquer recurso, o recorrente deverá comprovar a ocorrência de feriado local. Então, isso estará expresso no novo CPC. Quer dizer, na verdade, é uma medida preventiva que se pode tomar, mesmo de acordo com o CPC atual, e mesmo que o Supremo tenha tomado essa decisão, que é uma decisão muito boa. Aliás, me parece que os tribunais superiores estão relaxando um pouco mais com relação a esses aspectos mais formais da admissibilidade do recurso. Talvez em razão da repercussão geral, talvez em razão da multiplicidade de recursos especiais, as regras dos artigos 543A, 543B, 543C, talvez por isso eles estejam relaxando um pouco mais com relação à admissibilidade. Uma outra decisão que me chamou a atenção, decisão também muito interessante, foi uma decisão do STJ a respeito de embargos infringentes. Essa decisão, ela admitiu o cabimento de embargos infringentes quando a divergência se der especificamente quanto à decisão sobre os honorários advocatícios. A decisão consta no informativo 498 do STJ e é uma decisão da Corte Especial do STJ. Então, o que diz essa decisão? Ela diz o seguinte, aliás, ela foi tomada, essa decisão, foi tomada sob o regime do artigo 543-C, ou seja, no regime dos recursos especiais repetitivos, né? Então, ela diz o seguinte, que o arbitramento de honorários não é uma questão meramente processual, é uma questão de mérito. Trata-se de uma questão de mérito e, por isso, admite o cabimento de embargos infringentes. Todos sabem que os embargos infringentes, eles só podem tratar de questões meritórias. Quando é que cabem os embargos infringentes? Quando a apelação reforma uma sentença de mérito ou quando a rescisória julga o pedido procedente, desde que o acórdão seja não unânime. Então, no caso da apelação, essa apelação tem que ser tomada por maioria de votos e deve reformar uma sentença de mérito. Se ela confirmar, não cabem embargos infringentes. E se reformar uma sentença processual, também não cabem embargos infringentes. Aqui, essa decisão do STJ considerou como matéria meritória a decisão quanto aos honorários advocatícios, razão pela qual, nesse caso, admitiu-se o recurso de embargos infringentes. Também é uma decisão interessante do STJ, uma decisão que também é uma decisão para o recorrente interessante, uma decisão que relaxa um pouco mais com relação à admissibilidade recursal. Eu, particularmente, também gostei dessa decisão. O STJ, inclusive, tem tomado algumas decisões com relação aos embargos infringentes, que são decisões, ao meu ver, decisões que ampliam o cabimento dos embargos infringentes e que me parece que são decisões interessantes. Aqui e acolá, não. Aqui e acolá, o STJ limita o cabimento. Por exemplo, a súmula 390 do STJ não admite o cabimento dos embargos infringentes com relação ao reexame necessário. Mas, de uma maneira geral, o STJ tem admitido, tem interpretado de uma maneira mais flexível o cabimento dos embargos infringentes. Tá? Bom, com isso nós estamos aqui encerrando o nosso primeiro bloco de observações. No nosso segundo bloco, nós voltaremos aqui tratando também de uma decisão do STJ, que me pareceu uma decisão muito interessante, a respeito das peças do agravo do instrumento. E aí, depois disso, nós vamos entrar no tema novo CPC. Vamos falar sobre os recursos no novo CPC. Muito bem, até daqui a pouco.